Olá, vocês, tudo bem? Estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre as características da estratégia nas organizações públicas. É uma temática que é contemplada nas disciplinas de Administração Estratégica e Fundamentos da Estratégia Competitiva aqui da UFR-PE. E nós temos uma convidada hoje muito especial, que é Carolina Guimarães Raposo. Carolina é pró-reitora da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, a PROPLAN da UFR-PE. E eu vou passar a palavra para ela, para que ela se apresente um pouco, antes da gente começar o nosso bate-papo sobre as estratégias nas organizações públicas e algumas características também que são desenvolvidas aqui dentro da universidade. Carolina, por favor. Olá a todos e todas. Primeiro, muito obrigada, Renata, pelo convite. Quero dizer que é muito bom poder estar aqui divulgando, disseminando o funcionamento da Pró-Reitoria de Planejamento da Universidade Federal Rural de Pernambuco e dizer que agora que a gente pode aqui estar falando para vocês, sintam-se, a partir de então, parceiros da nossa Pró-Reitoria, que eu digo nossa porque é a Pró-Reitoria de todos nós que fazemos a universidade, sejam docentes, discentes, técnicos terceirizados e a própria sociedade em geral. Eu sou economista da universidade e estou como pró-reitora de planejamento. Ótimo, muito obrigada, Carolina. E você sabe que a gente vai falar, como pró-reitora de planejamento, lida diretamente com a questão relacionada à área de estratégia, e é impossível a gente falar sobre estratégia sem discutir questões relacionadas ao próprio processo de implantação, questões relacionadas à governança, e a UFR-PE é um dos destaques em governança em nível nacional, sobre indicadores de desempenho, e eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessa experiência conosco hoje, e aí por isso que esse momento é tão rico para nós, até porque podemos levar até os alunos coisas que estão acontecendo dentro da nossa universidade e podemos vivenciar alguns dos conceitos que trabalhamos em sala, dentro desse nosso caso tão especial dentro aqui na nossa própria universidade. Então, eu queria que você comentasse, Carol, um pouquinho nessa fase inicial sobre o que é que você pensa sobre as estratégias nas organizações públicas de maneira geral e como vocês percebem dentro da PROPLAN e se estende a toda a universidade sobre estratégia nesta organização pública aqui em especial. Então, Renata, a gente faz a PROPLAN, né? Na verdade, a PROPLAN até 2013, a gente tem uma resolução 90/2013, ela era mais uma pró-reitoria voltada a planejamento de obras. Então, Sim. A partir de uma visão da gestão, a partir de 2013, trouxe toda essa parte de atuação estratégica que hoje é a pró-reitoria de planejamento. Então, a gente deixou de ficar focado para obras e para só focar realmente em estratégias da missão, visão, valores, planejamento de uma forma geral. E quando a gente fala do planejamento, dessa administração estratégica, a gente fala, como você já citou, das questões das boas práticas de governança. A gente fala da questão de como a gente faz um gerenciamento e mitigação de risco na universidade, como é que a gente faz o melhor planejamento estratégico de acordo com a adequação da cultura da universidade, porque a gente sabe que a cultura de planejamento do setor público, de forma geral, e eu não falo não apenas das universidades públicas, mas do setor público de forma geral, ele é diferente do privado. Né? A gente sabe que a gente tem alguns entraves, a legislação é muito mais pesada em cima disso. Então, quando a gente fala de planejamento, o que eu cito, o ponto mais importante é o envolvimento de todos. É trazer esse planejamento para a coletividade. Não adianta a gente planejar apenas de cima para baixo. Se a gente faz um planejamento, por exemplo, vamos dizer que só a gestão superior da universidade, a reitoria, os pró-reitores fizessem planejamento e, de alguma forma, impusesse à universidade, não daria certo. E isso não daria certo, não apenas nas instituições públicas, como também na privada, não daria certo em nenhum tipo de instituição. Exato. Então, quando a gente fala de planejamento, a primeira coisa que vem à minha mente é a questão da coletividade, é a questão da corresponsabilidade, porque a partir do momento que todos fazem o planejamento, todos são corresponsáveis, seja por um resultado efetivo, seja por um resultado que não deu. Então, quando a gente traz um retorno positivo, é porque é um retorno de todos. E quando esse retorno também não é satisfatório, também é algo que todos têm que perseguir para tentar encontrar qual foram os gargalos que tiveram aquilo para a gente conseguir alcançar. E aí, essa é a primeira coisa, essa questão da coletividade. Aí, agora a gente vive o principal documento da universidade, que é o nosso plano de desenvolvimento institucional. Inclusive, agora, eu até aproveito esse convite, muito obrigada mais uma vez,
Mas eu aproveito também para convidar a todos que a gente está no período de elaboração do nosso novo PDI. E o PDI ele é o principal documento de planejamento da universidade. No nosso PDI, a gente conta as diretrizes, a gente conta os eixos norteadores, as estratégias. Então, você tem cronograma de expansão, você tem o projeto pedagógico institucional, você tem o efetivo planejamento estratégico institucional. Isso tudo está no principal documento norteador de planejamento e estratégias e diretrizes da UFRPE, que é o nosso PDI, e que agora a gente está no processo de elaboração do novo PDI, que vai ser agora o PDI que vai de 2021 a 2030. Claro que a gente sabe, mas é um tempo muito longo, mas ele vai passar também por processos de revisão. Então, eu já aproveito agora essa oportunidade para chamar todos para participarem da nossa construção, porque é nossa, o documento é nosso. Por isso que a gente gosta tanto de disseminar isso, porque é um documento que, se não for feito por representantes de todos os segmentos, docentes de ciências técnicas, por representante de todas as unidades acadêmicas, a gente tem o exemplo da UAST, da UABJ, da UAXA, da UADTEC, por representante também de todas as áreas, terceirizados também, a própria sociedade, né, que é para quem eu sempre falo, a gente, exato, ela faz parte. E outra coisa, a gente está aqui, se a gente está aqui hoje falando isso, discutindo planejamento, governança, é porque a gente tem que prestar o melhor serviço à sociedade. E a gente está aqui porque é essa sociedade que, por meio do pagamento de tributos, faz com que nós possamos estar, nesse momento aqui, discutindo planejamento, discutindo governança, discutindo gestão de riscos, discutindo processos de uma forma geral. Então, a gente poder também envolver a sociedade. E é uma coisa que a gente também traz muito lá na Proplan e tenta disseminar muito isso na universidade, é fazer com que a gente torne cada vez mais próxima à universidade e da sociedade. Porque a gente sabe que existem pessoas na nossa sociedade que nunca pisaram numa universidade, principalmente universidade pública. Então, é nosso papel também trazer essas pessoas para perto da gente, fazer com que elas enxerguem que muitas das coisas que elas vivenciam, vêm da universidade, seja por meio de pesquisas, seja por meio de projetos de extensão, seja pelo ensino efetivamente. Então, tudo isso é o que a gente busca. E a gente busca isso por meio de quê? Dessas boas práticas de governança, né? O que faz com que a gente mostre sempre o melhor resultado transparente, o melhor resultado de eficiência. E aí isso me dá um orgulho também de dizer que a UFRPE, por 2 anos seguidos, foi a melhor instituição de ensino, né, no IGG, que é o Índice de Governança e Gestão do Tribunal de Contas da União. Isso não é nosso, é o Tribunal de Contas da União que ranqueia, que faz esse estudo, e nós fomos o primeiro lugar em Pernambuco das instituições públicas de ensino, no IGG, Índice de Governança e Gestão. Nós fomos o terceiro do Nordeste e 8º do país, de todas as instituições públicas, todas as instituições públicas de ensino. Então, assim, é muito relevante isso para a gente, porque a gente vê que a gente está no caminho certo. E quando eu falo que a gente precisa prestar esse valor, esse retorno à sociedade, é exatamente esse IGG, que é um órgão de controle, ele mostra que a gente está no caminho certo. Mas é porque a gente não fica preocupado em prestar contas aos órgãos de controle. É importante prestarmos contas, muito importante, mas a gente vê que, por meio disso, a gente está atingindo o nosso cliente final, porque muitas pessoas, inclusive dentro da universidade, acham que são clientes nossos, independente do segmento. Eu falo isso de docente, de discente e de técnico, mas não são. Nosso verdadeiro e principal cliente é a sociedade. Então, quando a gente está entre os principais indicadores de gestão e governança, a gente mostra para essa sociedade que paga os tributos, e por meio deles nós estamos aqui, que nós sim estamos no caminho certo. Então, outro documento também, nosso relatório de gestão. Anualmente, a gente precisa prestar contas, é uma obrigação de todas as instituições públicas federais, isso não apenas de ensino, todas as instituições públicas federais, elaborar seu relatório de gestão em relação ao ano anterior. Então, tudo que aquela instituição fez, de principal, e aí a gente tem que ir desde a questão orçamentária financeira, até da questão de ações que geraram impacto na sociedade, enfim, todas as ações mais relevantes, a gente precisa prestar contas. E, anualmente,
o Tribunal de Contas, ele mostra ele, na verdade, ele emite para todas as instituições públicas Existe a boa gestão e a má gestão, independente do tipo de organização, da natureza específica de organização. E para mim é um orgulho enorme fazer parte de uma organização que aplica efetivamente as boas práticas, né? E a gente sabe que, como você fala, óbvio que precisa se fazer um relatório, óbvio que precisa se prestar contas, mas o relatório e a prestação de contas não é um fim em si mesmo, ela é o resultado de um processo. Né? Ela é o resultado de uma sequência de etapas, de um plano que vai muito além de uma perspectiva unicamente anual ou perspectiva de um mandato, para conseguir perpassar uma lógica de boa gestão dentro da universidade. Por que eu trago isso para ti? Você chegou a mencionar o tempo, o horizonte temporal do PDI, que tem início agora no processo de reflexão, no processo de formação. Na semana anterior, a gente teve a oportunidade de fazer com os alunos, pedindo que eles mencionassem palavras que viessem à mente no momento que eles ouvem estratégias em organizações públicas, e mandato foi uma das palavras que veio à mente desses alunos. Questões relacionadas à sociedade, ao povo, foram palavras que também foram muito mencionadas pelos alunos, e questões relacionadas à própria burocracia e ao engessamento. E essa burocracia e engessamento, no fundo, é uma grande disfunção da burocracia, né? Porque a burocracia ela nasce para promover eficiência e não o contrário, mas as suas formas de implantação levaram as pessoas a construírem basicamente esse modelo mental que, pelo seu relato, pelo seu breve relato, a gente quebra vários desses pseudo-paradigmas ou vários desses tetos a partir da aplicação dessas boas práticas. Aí eu queria só chamar que você pudesse, se você pudesse explorar um pouquinho a questão da própria cultura que você trouxe, né, que é muito importante que as pessoas vivam efetivamente o planejamento e, entre aspas, comprem a ideia do planejamento e se apropriem desse planejamento como seus, né? No âmbito da universidade, você fala das unidades acadêmicas, a gente fala dos departamentos também, e como isso se desdobra até chegar na ponta do nosso cliente, que é a sociedade, porque é isso que ele vai perceber. Ele não vai perceber o quão bem escrito está o nosso plano, ele vai perceber se as ações que esse plano gera são efetivas para ele ou não, de fato. E que isso, como a gente falou, perpasse o horizonte temporal de um mandato, por exemplo, porque isso é um projeto que deve ser construído ao longo do tempo. Aí eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso, Carol, chamando a atenção para eventuais dificuldades nessa implantação, dificuldades na apropriação cultural dessa perspectiva, que passa pelo desconhecimento também, né? As organizações públicas, elas são fortemente regulamentadas, existe uma legislação que delimita o caminho, ou delimita a margem por onde se pode seguir. Aí eu queria que você trouxesse um pouquinho isso à tona, questões relacionadas a mandato, a cultura, a regulação, e como é que você percebe isso também aqui dentro da própria universidade. Então, foi até bom, você chamou o PDI, né, que eu havia citado. Veja que o horizonte temporal do novo PDI, que a gente está elaborando, 2021, 2030, não coincide com nenhum mandato. Exato. E essa é a ideia, é que todas as ações que a gente faça na universidade sejam ações que se perpetuem, sejam ações que tenham continuidade, independente do mandato. É isso que a gente busca. E quando a gente busca essa participação coletiva, é mais um indicador de que a gente está mostrando que todos temos que trabalhar juntos, independente se a gente está no mandato A, no mandato B. Então, é muito importante a gente seguir isso, a gente ter isso em mente, que a gente tem que sempre procurar trabalhar de forma a melhorar, a trazer mais efetividade às ações que são implementadas na universidade. Por isso que a gente fala tanto e a gente chama tanto para participar dos processos de planejamento. Participe com ser aluno, participe com ser aluna. É muito importante porque você pode conhecer melhor a sua universidade, você pode saber de que forma você pode contribuir para o crescimento da universidade. Porque quando você contribui para o crescimento da universidade, você está contribuindo para o crescimento da sociedade, você está contribuindo para o seu crescimento, você está contribuindo para o crescimento de gerações futuras. Então, Perfeito. Não apenas pensar no hoje, não apenas pensar no presente, é para isso que a gente planeja. Né? A gente planeja para um futuro, a gente planeja, e tem uma citação muito, eu acho muito relevante, do Peter Drucker, que ele fala que o processo de planejamento é mais importante do que o resultado final. Eu acho que eu considero um grau de importância igual. Porque, assim, o resultado final do planejamento, que é aquele documento, é o mapa estratégico, é a missão, é a visão, é importante também a gente ter. Mas no processo de planejamento,
É aí que as pessoas se melhor conhecem quem está do seu lado, melhor conhecem de que forma pode contribuir para quem está ali trabalhando. Muitas vezes, a gente tem setores da universidade que estão elaborando a mesma pesquisas similares, que poderiam ser complementares, e que, na verdade, como não tem essa comunicação, é outra peça importantíssima. Fundamental. Comunicação. Então, por isso que eu agradeço, Renata, mais uma vez o convite, porque eu considero também isso aqui, esse bate-papo que a gente está tendo com seus alunos, com as suas alunas, um momento de comunicar, um momento da gente mostrar também como a universidade está próxima de todos, como a gestão da universidade está próxima de vocês. Então, saibam isso, que tudo que a gente faz não é para um mandato, não é para um tempo limitado, e sim para o desenvolvimento da universidade. Eu não sei se vocês viram, mas a gente inaugurou agora o Instituto Menino Miguel, e foi algo que me deu muita emoção, né? A gente inaugurou agora na última terça-feira, foi aprovado por unanimidade no Conselho Universitário, e a gente teve um evento no Salão Nobre, fechado, por conta exatamente desse período de pandemia, porque foi presencial, e foi principalmente a família do Miguel, a Mirtes, a mãe, a Marta, a avó, o pai, enfim. E aí foi um momento que, quando eu falei lá, me convidaram para fazer uma breve fala, e eu falei principalmente isso que eu falei para vocês agora. É nosso papel, enquanto universidade, estarmos atentos aos anseios da sociedade e levarmos à sociedade aquilo que ela requer de nós. A gente veja que a universidade é um órgão pensante, é um órgão onde a gente tem pessoas estudiosas, pessoas que procuram sempre melhorar, seja na questão não só da questão de pesquisa, mas na questão pessoal mesmo. São pessoas que sempre estão tentando se transformar, tentando aprimorar seus conhecimentos, seu autoconhecimento. Então, quando a gente faz uma instituição, né, quando a gente consegue celebrar isso, que é um instituto voltado para o cuidado humano, que vai desde a infância, juventude, a pessoa idosa, a família, a inclusão, então vem tratar de toda essa questão do racismo, enfim. Então, a gente conseguir instituir isso na universidade, a gente mostra a preocupação, e isso independe de qual seja a gestão. A gente sempre está olhando para o outro, sempre está olhando para o próximo, e é nosso dever. Então, mais uma vez, eu chamo vocês que estão nos vendo, que não se coloquem na posição de clientes da universidade. Cliente é a sociedade, é essa sociedade que paga seus tributos, que a gente precisa e deve prestar contas, todos nós juntos, sejamos técnicos, sejamos docentes, sejamos gestores, sejamos discentes, que são vocês. Então, é isso, eu sempre gosto, Renata, de chamar todos, como eu falei bem no iniciozinho da minha fala, a partir do momento que vocês estão ouvindo a gente falar, considerem-se parceiros nossos, para trabalhar junto com a gente e fazer essa transformação e essa melhoria na universidade. Tem muita coisa para melhorar, muita, tem demais, mas eu acredito que nessa coletividade a gente tem uma cultura que é complexa, complexa. A gente vai mudar do dia para a noite, a gente vai, não vai. Mas por que existem então essas boas práticas de governança? Eu sempre digo que a governança em si, até no caos existe governança, mas essas boas práticas de gestão, existe uma lógica, sem dúvida alguma. E aí, nessas boas práticas, pautado nessas boas práticas que a gente visa atuar cada dia. E o que é que melhor descreve as boas práticas de governança? Essa comunicação, esse trabalho coletivo, essa busca pela eficiência, essa busca pelo retorno social, pela transparência, pela compliance. Então, assim, é isso que a gente busca. E, mais uma vez, eu chamo vocês, porque a gente não faz nada só, muito menos o planejamento. Se um planejamento é feito de forma coletiva, a gente não vai ter uma efetividade naquilo que a gente quer. Vai virar um documento muito bonito, engavetado. Ou então algo que a gente pregue na parede e que fique muito belo para quem olha, mas que em termos de eficácia simplesmente não existe. Até porque, Carolina, todos nós temos a nossa responsabilidade, né? A gente está dentro de uma organização pública, como você chamou a atenção algumas vezes, a gente não está aqui fazendo isso de graça, alguém está pagando essa conta.
no final do processo, esse alguém efetivamente que paga a conta é a própria sociedade. Então, cada um de nós tem a sua responsabilidade. Então, você como gestora pública tem a sua responsabilidade, eu como docente tenho a minha responsabilidade, os servidores técnicos, administrativos, educacionais têm a sua responsabilidade, assim como os alunos também têm a sua responsabilidade. E alunos que estudam a perspectiva da gestão, que é o que a gente está fazendo aqui nessa disciplina, nós temos a nossa responsabilidade até de trazer para dentro do nosso dia a dia na universidade, termos que você trouxe e explanou muitíssimo bem. Controle, gestão, planejamento, participação, cultura, comunicação. O como nós, com aquilo que a gente desenvolve, a gente passa 4, 5 anos dentro da universidade num curso de graduação, que é o nosso público principal hoje, mas eu espero que essa mensagem possa ser ouvida por outros públicos também aqui dentro da universidade e fora dela. Eu sempre tenho muito orgulho de falar daqui da universidade, e quando as pessoas ouvem falar sobre a própria universidade, porque é uma universidade que é pautada na boa gestão, e é uma universidade que não foca o mandato do reitor, da reitora ou de quem quer que esteja à frente, mas é uma universidade que preza pela boa prática. E aí, como você falou, não sou eu que estou falando isso, nem você que está falando isso, são órgãos de reconhecimento externo que estão falando isso. Né? Então, nós temos também a nossa responsabilidade. Todas as temáticas que a gente trabalha dentro do âmbito da área da administração estratégica, desde uma análise de ambientes, eu tive a oportunidade de participar dentro do departamento de administração, do processo de construção do plano estratégico do departamento de administração, que é algo que vem caminhando muito bem, eu imagino, nos demais departamentos também, nas unidades acadêmicas. Tem um link lá no site da Proplan, aqui da UFRPE, que é o planejamento em ação, onde se vocês comentam alguma coisa sobre como isso ocorre, aliás, eu já convido todos a visitarem e a revisitarem várias vezes o site da Proplan, porque tem várias informações, os principais indicadores. Eu disponibilizei também para os alunos, Caroline, mas eu sugiro que vocês revisitem, quem está assistindo, outras vezes, o documento do Guia Prático para Elaboração de Plano Estratégico, que está lá no site da Proplan, que é uma ótima forma para nós de consultar, aprender também um pouquinho mais sobre plano, sobre planejamento, sobre processo. Então, observem, porque lá no próprio site, pela fala da Carolina, eu espero que isso se expanda para além aqui dos alunos das nossas disciplinas, nós podemos ter verdadeiras aulas de gestão, de como a gente, identificando o objetivo, identificando o resultado, identificando o principal cliente, que é a sociedade, como é que eu desenvolvo processos, como é que eu implemento ações para atender esse público principal, e eu não consigo pensar numa outra forma que não por meio da aplicação das boas práticas e das ferramentas, né? Hoje, a Proplan e a própria universidade, ela é guiada por meio de indicadores mesmo. Agora, como toda organização, sobretudo a organização complexa, com algumas milhares de pessoas que formam, as coisas não acontecem assim a toque de caixa, né, Carolina? As coisas precisam, as pessoas precisam se apropriar, de fato, compreenderem seu papel nesse processo, para que isso venha a acontecer tal como o resultado esperava. E a gente aqui na universidade já caminhou um bocado nesse sentido, né? Você, à frente da Proplan, você já está há algum tempo, então pode falar isso com muito mais propriedade, mas a gente já caminhou um bocado em relação a isso, e até dessa apropriação e desse entendimento. Inclusive, isso nos ajuda, enquanto universidade, a desmistificar essa perspectiva de que não existe estratégia, ou que não se pode falar em eficiência, em eficácia, em efetividade das ações dentro das organizações públicas, porque a gente tem um exemplo muito próximo, a gente faz parte desse exemplo e a gente ajuda a construir, de fato, isso que a gente vive aqui. Exato. E, assim, no próprio relatório de gestão, Renata, a gente tem indicadores que mostram, então eu convido, aí foi ótimo, Renata, ter citado o site da Proplan, entrem no site, lá tem todos os principais documentos da universidade, eles estão no site da Proplan. Então, entrem no nosso último relatório de gestão, referente ao ano de 2019, e veja que a gente tem indicadores orçamentários de eficiência e eficácia orçamentária, a gente tem indicadores de assistência estudantil, a gente tem indicadores de ensino, de graduação, pós-graduação. Então, porque a gente,
por meio de indicadores, a gente consegue quantificar melhor, né, esses nossos resultados. Os indicadores, eles são muito bons porque eles conseguem mostrar para a gente de forma mais quantitativa aquilo que a gente às vezes fala e o indicador vai lá e mostra de forma mais eficaz. Então, veja no nosso relatório de gestão, tem esses indicadores. Eu gosto muito de trabalhar com indicadores, porque, como eu falei, eles podem mostrar o resultado do nosso trabalho de forma mais efetiva, de forma que todos possam ver, compreender e entender. Sem dúvida. Não, desculpa. Não, eu queria comentar que o indicador uniformiza a nossa linguagem, né? Quando eu digo 1, 2, 3, todo mundo entende o que é 1, 2, 3. Se eu digo muitas vezes, quase, frequentemente, cada um vai ter um entendimento diferente sobre isso. E aí, e se cada um tem um entendimento diferente, os caminhos traçados podem ser diferentes também, e a gente não consegue chegar no resultado estratégico que a gente espera. Então, a gente precisa uniformizar e quantificar essas variáveis observadas. Não que tudo, né, Carolina, como você comentou, se resuma aos números, mas o número me ajuda a mensurar uma realidade que muitas vezes é subjetiva, de fato. A gente tem alguns indicadores finalísticos, tem lá no site, inclusive... Taxa de sucesso de graduação. Que implica, né, Carolina, inclusive, alguns desses indicadores no volume de recursos que a própria universidade recebe. Isso é algo que eu gosto muito de falar. Existe, aí eu vou falar de forma, tentar simplificar ao máximo. Existe a gente recebe todas as universidades públicas federais, a gente recebe o orçamento por meio de uma matriz orçamentária. Então, resumindo, essa matriz orçamentária, ela trabalha com diversos indicadores, aluno equivalente, enfim. Mas aí, resumindo, o que é? É um bolo, vamos considerar um bolo mesmo, né? Em que cada universidade tem a sua fatia. E de acordo com a melhoria ou não dos seus indicadores, a gente aumenta ou diminui a nossa fatia. O bolo não aumenta, pelo contrário. Quando a gente fala que o bolo, ele reduz, ele está reduzindo. Inclusive, agora a gente está no momento onde o Executivo encaminhou para o Congresso a PELOA, né, que é o Projeto de Lei Orçamentária, com uma redução de mais de 10% no orçamento das universidades. Então, a gente está fazendo um esforço muito grande junto ao Congresso para que isso não passe, para que, pelo menos, a gente consiga sustentar o mesmo orçamento do ano passado, e olha que a gente não está considerando reposição inflacionária, apenas o mesmo orçamento nominal. Eu não estou nem falando do orçamento real, que o orçamento real seria a reposição inflacionária, mas apenas o orçamento nominal. E a gente está brigando lá no Congresso, porque foi enviado pelo Executivo, a gente está para que não passe dessa forma. Mas, enfim, a gente ainda não tem um retorno. Mas aí, voltando para a matriz, então, é esse bolo que diminui, o bolo em si está diminuindo, e quando a gente melhora ou diminui os nossos indicadores, a gente aumenta ou diminui nossa fatia. O bolo permanece o mesmo e até reduzido. Então, o nosso principal indicador é a taxa de sucesso de graduação, que é exatamente a quantidade de alunos diplomados, que a gente procura o quê? Reduzir a evasão e diminuir o quantitativo de alunos retidos. A gente fazendo isso, a gente consegue aumentar a nossa TSG. E essa TSG, ela impacta diretamente no orçamento que a universidade recebe. Então, mais uma vez, a gente sabe que, claro, existem dificuldades, agora mesmo a pandemia, enfim, a gente está passando por um momento, mas aí são todas as universidades, né? Não existe uma exceção, todas estão no mesmo barco, vamos dizer assim, no mesmo bolo. Então, mas assim, a gente sempre pede para que não atrasem o curso, para que tentem ao máximo, a gente sabe das dificuldades que todos enfrentam, a gente entende perfeitamente, mas que tentem ao máximo se formar no período correto, reduzindo ao máximo a quantidade de retenção, reduzindo a evasão. E aí eu estou falando para vocês, alunos e alunas, mas é a obrigação de todos nós. É a obrigação da gestão, a obrigação do docente, a obrigação do técnico, e todos trabalhamos em conjunto nisso. Mas é algo... se vocês me perguntarem se eu sou contra ou a favor da forma como é feita essa distribuição orçamentária, eu digo que eu tenho várias críticas a fazer. Mas, infelizmente, inclusive eu faço parte do grupo representando todas as universidades do Nordeste, do grupo que estuda esses indicadores lá junto ao MEC. Eu faço representando as universidades aqui do
do Nordeste. E a gente discute muito lá, temos várias críticas a fazer, mas, infelizmente, é o modelo que a gente tem atual de distribuição orçamentária. E é esse modelo que envia o orçamento para as universidades, por meio, principalmente, dessa taxa de sucesso de graduação, que a gente chama da ATSG. Então, é mais algo... E aí é importante, porque eu tenho certeza que vários de vocês que estão nos ouvindo, talvez nunca tenham ouvido falar disso, da TSG, da importância de se diplomar no tempo correto, de não evadir, de não ficar retido, mas saibam disso, que vocês são importantíssimos para que a universidade continue recebendo os recursos, e aí recurso não é só para o ensino, o recurso é para pesquisa, o recurso é para extensão, o recurso é para casa de estudante, é para assistência estudantil, tudo isso vem alinhado a essa matriz orçamentária. Pois é, e aí, Carolina, só reforça a nossa responsabilidade enquanto membro dessa universidade, né? Até porque, repito, não é universidade pública gratuita, há alguém pagando essa conta, e o alguém pagando essa conta é a própria universidade, e todos nós construímos a universidade. E o mais interessante, dentre outras coisas, o nosso bate-papo, acho que está incrível, a gente está com alguns minutos já, e poderia passar aqui algumas boas horas também conversando, mas a gente consegue ver, Carolina, pela sua fala, todas as etapas do processo estratégico na organização. No início da sua fala, você convidou a sociedade, convidou quem não está, a sociedade, a comunidade acadêmica, a participar do processo de construção do PDI, comentou sobre as estratégias, sobre a dificuldade da formulação das estratégias, sobre o campo de ação dessas estratégias e discute a implantação das estratégias e a mensuração por meio desses indicadores, como um ciclo de fato que é bastante interligado. Então, olha, não tenho dúvida que é uma bela aula de estratégia o que a gente tem hoje a partir da sua fala, das dificuldades, das responsabilidades, da importância do controle, da lógica da comunicação e da cultura, que efetivamente fazem parte de qualquer organização. Não é privilégio nosso só aqui na universidade, mas isso faz parte das organizações de maneira geral. Se as pessoas que formam não se apropriarem, as coisas não funcionam. Agora, se apropriarem de maneira coordenada, de maneira orientada, a partir da perspectiva da boa prática, que é o que vem se desenvolvendo já há vários anos aqui na universidade. Há vários anos, não é algo que começou agora. Eu não tenho dúvida que o reconhecimento dos órgãos externos não aconteceria se a gente já não viesse caminhando nessa seara já há bastante tempo, até porque, como eu falei, são alguns milhares de pessoas envolvidas, e a gente não consegue direcionar essas milhares de pessoas para um esforço comum de uma hora para outra. E aí a comunicação é importante, eu espero mesmo que esse vídeo se expanda para que a gente faça parte e auxilie nessa caminhada junto à boa prática de gestão. Poxa, a gente está no curso de administração ou no curso de sistema de informação que lida com gestão, se isso não fizer parte do nosso dia a dia, pelo menos na nossa relação com a nossa universidade, porque esses valores a gente vai levar para o trabalho, para a família, fora daqui, se a gente não vivenciar essa perspectiva, não faz muito sentido a gente estar aqui hoje, e a Proplan está para nos ensinar como fazer isso nas organizações públicas, privadas, as boas técnicas estão ali apresentadas, é um case de sucesso excelente para a gente explorar. Então, é só gratidão e privilégios que eu cito agora. Renata, obrigada. Quando você me fez o convite, eu fiquei muito feliz. Eu resolvi fazer isso. Se eu não vou levar muito a parte conceitual em si, mais teórica, porque eu acho que talvez o diferencial seja exatamente ver os alunos e as alunas verem isso na prática, né? Como é que toda essa parte de planejamento, de estratégia, de gestão de riscos, de governança, acontece na universidade que eles estão inseridos e que eles estão estudando. E fazendo parte disso, até muita gente sem saber, vocês fazem parte de toda essa governança, essas estratégias que a gente está aqui falando, vocês estão inseridos nela. Então, para a gente, só falar um pouquinho agora para vocês, para a gente finalizar, de qual a conjuntura, como é que está a Proplan atualmente. Por favor. A Proplan, a partir da Resolução 90 de 2013, ela passou a ter essa outra conotação, muito mais voltada para o planejamento, estratégia, e aí, nessa época, a gente tinha 3 coordenadorias.
a Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, que leva o mesmo nome da Pró-Reitoria, que é a Pró-Reitoria de Planejamento Institucional, a Coordenadoria de Processos e Estruturas Organizacionais e a Coordenadoria de Informações Institucionais e Indicadores. Hoje, a gente tem 5 coordenadorias. A CPDI, que é a de Planejamento e Desenvolvimento, continua. A de Processos e Estruturas continua, só mudou o nome, mas continua com a mesma finalidade, que é agora a Coordenadoria de Modernização Organizacional. A de Informações Institucionais e Indicadores também continua, com mais 2 novas, que é a Coordenadoria de Gestão de Riscos e a Coordenadoria de Sustentabilidade. E aí, por que eu falo isso? Porque, além de tudo, a gente precisa estar antenado com a inovação. E a inovação de tudo, de todas as áreas. O que a gente mais tem ouvido falar nessa área de governança, nessa área de gestão? É em gestão de riscos, controles internos. Então, a gente tinha que criar algo voltado mais para isso. E sustentabilidade, hoje em dia, por exemplo, os ODS, a gente consegue representar, a UFRPE representa os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Organização das Nações Unidas. Quem representa os ODS aqui em Pernambuco é a UFRPE. A gente consegue representar isso junto ao ODS nacional. E isso também dá uma felicidade muito grande, mas também traz uma responsabilidade muito grande. E na gestão de riscos, e aí gestão de riscos é algo muito novo para gestão pública de forma geral. Na área privada, a gente já vem falando, por exemplo, a gente tem a COSO, as ISOs, mas na área pública é algo muito recente. E aí, mais uma felicidade que a gente tem, nós, universidade, vocês que estão nos vendo também, é que há mais ou menos, pouco mais de um mês, a gente teve uma reunião com algumas pessoas da CGU, e eles pediram para a gente mostrar para eles como é que está a nossa gestão de riscos na universidade. E aí a gente mostrou os nossos processos, onde são mapeados e posteriormente identificados pontos críticos, que é exatamente gestão de riscos, a gente deu exemplos, a gente falou de como está indo, e aí eles falaram para a gente numa reunião exatamente assim como a gente está tendo, remota, e a UFRPE está na vanguarda de gestão de riscos do Brasil. É uma das organizações que está na vanguarda disso. Então, mais uma vez, isso nos deixa muito felizes, mas também traz responsabilidade muito grande, porque quem está na vanguarda é mais para trás. Né? A gente quer sempre estar à frente disso. Mas, olha, cá para nós é pouco provável que fique realmente para trás, porque, como a gente vem falando, é fruto de um processo continuado. Não é algo que nasceu. Assim, eu imagino que jamais seria possível. Porque, no fundo, o que está sendo feito não é nenhuma adaptação, mas é uma criação de uma forma nova de gestão, né? Nova, porque, como você comentou, nas organizações públicas, que tem as suas restrições, que tem as suas características e os seus limitadores que tornam essa natureza única quando comparada às organizações privadas, até a literatura ela não é tão amplamente disponível, até os casos de sucesso, os quais a gente possa se inspirar, não são tão disponíveis. Então, no fundo, a UFRPE vem desbravando alguns caminhos, inclusive para quem está atrás, se espelhar e utilizar isso como exemplo. Mas eu entendo que vocês jamais chegariam lá, nós jamais chegaríamos se não fosse fruto de um processo. Quer dizer, não é algo que foi agora, Carolina acordou um belo dia e disse, eu acho que vale a pena a gente pensar em gestão de risco, eu acho que isso é fruto de um amadurecimento de gestão, Carol. Né, que já vem acontecendo. E aí, novamente, quando você cita, por exemplo, a própria gestão de risco, os mapas de risco, identificação de processo crítico, a gente explora, dentro do nosso curso de administração, a gente explora isso em várias e várias disciplinas, em sistema de informações, idem. E é muito importante para nós, inclusive porque isso traz para nós representatividade, de fato, e representatividade importa, a gente vê a aplicação dessas temáticas dentro da nossa universidade e ver que é possível ser feito, que muito mais do que a apresentação de linhas teóricas por parte do docente e que a realidade é um pouco distante, não é. A realidade ela é muitíssimo presente, ela ajuda a construir esse corpo teórico e a realidade está dentro aqui da nossa universidade. Então, temáticas que você citou são temáticas que a gente explora ao longo de disciplinas inteiras aqui. Mas é muito importante essa abordagem teórica também, mas como eu te falei, é importantíssimo essa abordagem, mas como eu fui convidada e mais para apresentar essa parte prática, eu fiz questão, mas também se não fosse a teoria, nada dessa prática a gente estaria conseguindo falar agora. Essa abordagem teórica também é de grande relevância.
E orienta, Carolina, e faz a orientação de fato. Então, a UFRPE está na vanguarda, porque a UFRPE está munida das boas práticas. Exato. Ela está munida das boas práticas, e aí chama atenção para a importância do treinamento, chama da participação, da cultura, abrindo parênteses e fechando bem rápido, as pessoas com quem eu encontro, e sempre me perguntam, como é que está essa questão do ensino remoto? Porque a gente viu toda a mídia discutindo a atuação dos professores juntos e as dificuldades que foram vivenciadas. Na minha opinião, a universidade tratou, como trata os demais processos em geral, com muita responsabilidade isso que a gente está vivenciando agora. Então, a gente está finalizando o primeiro PLE 2020.3, finalizando com muitíssima responsabilidade, que vai desde a preocupação do acesso ao aluno à perspectiva, ao que é digital de fato, seja internet, seja por meio de um equipamento, etc. Não só isso, mas principalmente a capacitação dos professores e a possibilidade de orientar os discentes em como a gente faria essa adaptação para a perspectiva remota, sem que houvesse prejuízos além daquilo que a gente já vivencia nesse período de pandemia. Então, houve muita responsabilidade, houve um período de treinamento. Eu, enquanto docente, tive a oportunidade de fazer inúmeros cursos promovidos pela Projeto, com participação de todos, que vai desde... Aliás, eu pouco conhecia cá para nós, a gente está utilizando uma ferramenta, está fazendo uma reunião remota. Alguns meses atrás, isso não faria parte da minha realidade. E ninguém, né? De fato, e a universidade nos permitiu treinar, estudar e voltar, buscar, tirar as dúvidas com os profissionais certos, nos deu oportunidades, nos deu ferramentas para que implementou estratégias específicas para que o resultado fosse o melhor possível diante desse cenário de grande restrição. Então, onde é que eu quero chegar? Existe muita responsabilidade naquilo que se faz, a partir dos objetivos que se propõe. Então, não é só simplesmente vamos dar aula remota, vamos nos encontrar de maneira remota, mas é como isso pode ser feito dentro de uma lógica de responsabilidade, de fazer com que a comunidade inteira faça parte, que as pessoas não fiquem de fora por N razões, ou porque desconhecem, ou porque não têm o equipamento, ou porque não têm acesso, ou sei lá por que razão. Então, vamos fazer... Isso é que mostra um processo responsável, e que isso não é fruto de uma cultura que não já traz no seu bojo essa característica, né? Então, é muito rico para mim estar aqui falando hoje, que a gente está falando de gestão de excelência numa organização pública, desmistificando aí boa parte do que se pensa acerca dessas organizações públicas de maneira geral. É fruto de um resultado, é fruto de um processo. Como você cita o Drucker, o processo é relevante, o processo sem um bom processo, a gente dificilmente chega a um plano, hoje dificilmente chega a um resultado que seja um resultado satisfatório. E o compartilhamento... Desculpa te interromper. Mas só uma questão relevante que eu estava falando do plano de funcionamento, né, que o PLE faz parte, e eu acho que um dos pontos mais importantes é que a gente levou a gestão da universidade, a gente levou esse plano para discussão com toda a comunidade universitária. Isso é planejamento, porque não foi nada colocado de cima para baixo, de forma alguma. Todos participaram, a gente criou e-mails de comunicação, onde cada um pôde participar de acordo com aquele tema específico e pôde contribuir. E tenho certeza que, tirando aspectos legais, que muitas das contribuições iam de encontro, mas tenho certeza que, tirando isso, a gente absorveu uma grande parte daquilo que foi sugerido. Então, é algo, e foi aprovado no Conselho Universitário, foi discutido com os sindicatos, discutido com estudantes, discutido por unidades acadêmicas, discutido nos departamentos acadêmicos. Então, ou seja, é algo que foi feito coletivamente. Então, o plano de funcionamento é o plano de funcionamento nosso, de todos que fazem parte da universidade. Não foi nada feito por um grupo restrito de gestores. Exato, e essa não foi, Carolina, a realidade de todas as universidades públicas do país, por exemplo, universidades federais públicas do país. Foram decisões que a UFRPE tomou para conduzir esse processo, que é um processo desconfortável para todo mundo, quer dizer, desconfortável porque sai da nossa lógica do mainstream de trabalho para a gente nos apresentar uma outra realidade. Então, aqui a Rural conduziu esse processo, repito, aplicando boa prática, envolvendo a comunidade.
ouvindo a comunidade, criando mecanismos para operacionalizar, porque eu imagino que tenha sido uma verdadeira, desculpe o termo, uma verdadeira loucura, de uma enxurrada de sugestões. Então, é preciso uma lógica, inclusive, de muitas madrugadas de trabalho. Eu não duvido disso. Então, até para sistematizar essa lógica, não é convidar a comunidade, se você não tem uma lógica de sistematização dessas contribuições. Tudo isso é processo, pessoal. Tudo isso faz parte de um pensamento em estratégia. Veja que toda essa sistematização partiu, e aí é importante, foi muito importante se falar, que é algo que a gente usava muito, sistematização. E tudo isso partiu exatamente do planejamento, partiu de um diagnóstico. Né? Não existe planejamento sem diagnóstico. Então, todo esse plano de funcionamento, tenham certeza que partiu de um diagnóstico inicial. A partir desse diagnóstico é que o plano foi traçado. Pois é. Mais uma vez, a gente exemplifica a aplicação da boa prática. As coisas são 100% perfeitas e agradam todos os interessados? Obviamente que não, porque isso não ocorre em organização nenhuma. Independente da boa prática, independente da competência de gestão, porque é um grupo, os interesses, obviamente, são distintos, e, no fundo, o que se precisa é uma adequação para minimizar possíveis danos e para aumentar a possibilidade de resultado. Mas é a aplicação de uma boa prática que gera resultado, entende? As coisas não acontecem, como eu comentei outrora, não acontecem desse jeito. Possivelmente, essa experiência com esse primeiro PLE não teria sido tão bem sucedida se a gente já não viesse de uma caminhada em processo, em planejamento, em sistematização, em lógica de participação. É tudo fruto de uma caminhada que culmina em uma ação da universidade, que é o PLE, dentre as várias outras ações que a universidade desenvolve simultaneamente e que não pararam nesse período, que, enfim, de pandemia ou, enfim, qualquer que seja a restrição. Trabalhando mais. Exatamente, e a nossa responsabilidade continua, a nossa responsabilidade enquanto parte dessa comunidade continua, independente dessas dificuldades, cabe a nós buscar as melhores formas de continuarmos a nossa participação, continuarmos a aplicação da nossa responsabilidade e focar o resultado para a sociedade, né, para o povo, sociedade, povo, tudo isso apareceu na nossa nuvem de palavras com os colegas, eu disponibilizei, inclusive, para eles, comentei com você, para que a gente consiga ter metas, consiga ter resultados, consiga ter uma boa gestão de indicadores e consiga continuar construindo a nossa história bem-sucedida na área de planejamento, que engloba processo, governança, indicadores e por aí vai. Bom, Carolina, acho que a gente já pode... Eu queria explorar um pouquinho mais vocês, mas acho que já está bom. Acho que a gente vai aos poucos. Numa próxima oportunidade, eu lhe convido novamente para a gente continuar esse papo. À disposição. Lhe agradeço muito. Não sei se você quer deixar uma última mensagem para os colegas, enfim, para a comunidade que nos assiste. Quero agora. Primeiro te agradecer, Renata, pelo convite. Conte sempre com a Proplan. Considere-se você e vocês todos que estão aqui com a gente parceiros da Pró-Reitoria de Planejamento, e é isso, agradecer a todos e dizer que é nesse trabalho coletivo que a gente faz crescer e ter a universidade que a gente quer, que a gente deseja, como Renata falou. Claro que a gente tem várias críticas a fazer, sugestões, claro, e isso é bom porque mostra que a gente está no papel de criticar, mas eu acho que quem critica também quer ajudar, também quer fazer parte, também quer melhorar. Então, a gente chama vocês para isso, porque, com certeza, quando a gente junta várias cabeças com pensamentos diferentes e que possam se somar. E é isso, contem com a gente, a Proplan é um parceiro, e, mais uma vez, muito obrigada, Renata. A gratidão é minha, e eu agradeço a sua presença aqui, em nome dos cursos de graduação que vão ser contemplados com esse bate-papo, com a sua aula de estratégia, que foi incrível hoje aqui, mas agradeço também em nome do Departamento de Administração. Vou lhe pedir a liberdade para divulgar esse vídeo também, não só nas nossas aulas, mas nos nossos portais dos cursos, do departamento também, porque eu penso que é importante que nós, enquanto parte da universidade,
façamos parte também, consigamos ouvir também as mensagens que foram tratadas aqui. Visitem sempre o site da Proplan, novamente, porque lá, no mínimo, é uma fonte enorme de aprendizado, e aí vocês vão conseguir participar também das ações que são desenvolvidas lá. Tem também os contatos de todas as pessoas, de toda a equipe que Carolina chamou a atenção. Olha, tem uma equipe de excelência, a equipe da Proplan é uma equipe de excelência, as pessoas são muito boas, muito capazes. Realmente, eu sou uma gestora de muita sorte, porque a equipe da Proplan é uma equipe que eu tenho muito orgulho, e eu digo sempre a eles, eu falo isso na frente deles, eu falo isso sem eles estarem presentes, eu falo isso sempre, porque é uma equipe que dá muito orgulho mesmo. Eu não tenho dúvida alguma. Dificilmente a gente conseguiria chegar e ter o status que a gente tem hoje, ter o reconhecimento que a gente tem hoje, se a gente não tivesse uma boa equipe. Então, assim, a gente nem pensaria o contrário, Carolina, mas foi ótimo você mencionar. E aí, pessoal, lá no site tem os contatos, tem os e-mails, tem as publicações, os relatórios, o detalhamento dos indicadores, consultem, porque é uma fonte, no mínimo, uma fonte muito boa de aprendizado para nós, aqui na área de gestão, e certamente vai fazer com que a gente se sinta cada vez mais parte dessa comunidade como membro ativo, não só recebendo as ações que são desenvolvidas e que são pensadas pela gestão da universidade, ok? Então, acho que a gente pode ficar por aqui. Um abraço, Carol, muito obrigada de verdade, em nome da coordenação do Departamento de Administração, por estar conosco aqui. Obrigado por quem está assistindo também, até agora e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.